provação, o caminho para o amadurecimento espiritual. Nós vamos ler então Tiago capítulo 1, nós vamos dos versículos 1 até o 18. Todos encontraram Tiago? Vamos à leitura? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense, tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor. E a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovada receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Amém? Quem que é Tiago, autor dessa carta? É comum a gente pensar que ele era o apóstolo, porque haviam 3 Tiagos. Tiago, filho de Zebedeu, o irmão de João, certo? Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e de José. Essa carta ela não poderia ter sido escrita pelo apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, porque ele foi morto antes da carta ser escrita. Lá em Atos 12 a gente vai ver isso. E o Tiago, filho de Alfeu, ele não teve grande proeminência na história da igreja, então ele não aparece, não é, pelo menos não é contado tanto. Então essa carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. Interessante, Se nós nos lembrarmos do Evangelho, Tiago, irmão de Jesus, ele não cria em Deus, ele não cria em Jesus como Deus. Era irmão dele, ele acompanhou toda a história, mas ele não cria. Isso, já aqui, nós entendemos quem é o autor, nós podemos tirar um ponto, Tiago, ele andou com Jesus, mas ele levou um tempo para crer. Por isso que nós nunca devemos tão facilmente desistir das pessoas, até aquelas que já ouviram falar de Jesus e até aquelas que já andaram com Jesus. Tiago era irmão de Jesus. Interessante que isso não subiu na cabeça dele. Como ele se apresenta no verso 1, por favor, alguém com a NVI pode ler?
Aí, obrigado, Dani. Ele se apresenta como servo de quem? Jesus, do irmão. Ele não deixou que sua questão, familiar subisse a cabeça. Ele podia dizer, Tiago, servo de Deus, irmão de Jesus. Ele entendia o seu papel, ele entendia que ele era irmão, mas que Jesus era Deus. Isso não tem nenhuma relação com a salvação, né? Tiago, ele não outorgou a si esse título. Para quem que Tiago se direciona? Para quem ele direciona essa carta? As 12 tribos, tudo isso no verso 1, tá, pessoal? As 12 tribos dispersas. Aqui está se referindo a quem? Quem que é o público-alvo? Os judeus da dispersão. Provavelmente, após o mártir de Estevão, os judeus cristãos se espalharam com medo e alguns gentios também estavam espalhados, e Tiago, ele direciona essa carta para essas pessoas. Então, judeus cristãos, público-alvo, e os gentios que são considerados cristãos, que eram das diversas religiões ou seitas de sua época. É importante a gente entender esse contexto, para nós conseguirmos direcionar o sentido da carta de Tiago. Então, esse povo, ele vivia uma perseguição árdua. E ela era basicamente dividida em alguns pontos. Perseguição policial. Eles eram o quê? Torturados, presos, Perseguição material. Suas casas, seus bens, tudo isso poderia ser tomado dele. E a própria população da época, pessoal, a sociedade perseguia não só os judeus, não só a polícia. Perseguia de que forma? As pessoas, os ricos, eles oprimiam os cristãos. E a população considerava, então, os cristãos, considerava eles ateus. Porque quando a pessoa ela se convertia, ela passava a crer em um único Deus. Era considerado ateu. E também tinha, na época, circulava uma fofoca que os cristãos, eles eram canibais. Porque numa reunião, uma vez por semana ou por mês, eles se reuniam de portas fechadas, esse grupo, para comer o corpo de alguém e tomar o sangue. Então era a ceia. Eles partilhavam a ceia. E a população acusava eles de serem canibais. Então o custo, gente, por que eu estou dando toda essa introdução? Para a gente entender que o custo de ser cristão no início da igreja era alto. A pessoa que ouvia do evangelho, ela sabia que ela iria passar por todas essas provações, que ela iria passar por todas essas tribulações. Ela tinha plena consciência que ela podia ser presa, que ela podia ser torturada e que ela ia ficar mal falada na comunidade, como sendo um ateu e possivelmente um canibal. E hoje, gente, infelizmente a igreja brasileira tem uma visão, o quê? Triunfalista, sobre o evangelho. Que quando nós nos convertemos, tudo vai dar certo. Parece que virou uma chave na nossa vida, estava cheio de problema e agora as coisas vão melhorar. Porém, a realidade é outra, gente. Nós vemos cristãos sinceros, verdadeiros, que amam a Jesus, que são fiéis, passarem por diversos desafios ao longo da sua caminhada. Não é verdade? E a carta de Tiago, ela mostra para esses cristãos que eles passariam por esses desafios. E que esses desafios, muitas vezes, eles são provações. É Deus provando a gente. Vamos orar? Não é o fim do estudo, tá? É só a introdução aqui.
Amado Deus, queremos te agradecer, Pai, por essa palavra maravilhosa que a gente acabou de ler, Senhor Jesus. Nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos guie, Pai amado, Pai, para que a gente entenda, Senhor, este tema tão profundo, Pai, que é tratar sobre as provações, que é tratar, Senhor Deus, sobre as tribulações, Pai amado. O Senhor deixou essa palavra maravilhosa, escrita por Tiago, Senhor Deus, palavra que vem de Ti, Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito venha, Senhor, transformar a nossa vida hoje, Senhor Deus, mediante essa palavra. Quebranta o nosso coração, Senhor, para que nós possamos sair transformados, Pai, essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então, um ponto importante quando nós nos convertemos. Muitas vezes nós pensamos isso, que tudo vai dar certo, né? Que nós não vamos mais enfrentar dificuldades ou passar por problemas. Então, agora que eu sou cristão, tudo vai dar certo, as minhas finanças, o meu casamento, doença, eu não vou ter doença, e se tiver doença, Deus vai me curar, vai me dar um milagre. E sabe, gente, eu vou falar uma coisinha para vocês, que às vezes me dá um certo receio. Quando a gente chama alguém aqui na frente para orar, isso é uma coisa dessa, e a gente ora com amor, a gente ora com confiança que Deus vai curar, e nós oramos pedindo esse milagre, e nós esperamos esse milagre, porque nós oramos com fé. Mas sabe qual que é o meu medo? Que talvez no nosso coração cause a falsa sensação de que sempre Deus vai curar. Vocês estão entendendo? Pode ser que Deus assim não queira. E que a vontade de Deus seja outra. E a pergunta que nós devemos fazer, diante dessas situações, qual é a nossa reação? Como que nós vamos reagir? Esse pensamento triunfalista, de que tudo vai dar certo, de que a vida cristã, né, é um mar de rosas, sabe o que ele faz em nós? Ele faz a gente entrar em férias espirituais. Né? A gente entra num resort espiritual. E nós nos esquecemos muitas vezes que a vida cristã também é, não somente, mas também é uma batalha espiritual. Nós muitas vezes nos esquecemos. Porque quando nós estamos em férias, nós nos esquecemos dos problemas. Quem que quer pensar em problemas quando está em férias, né? Nós queremos esquecer de tudo. E aí nós nos esquecemos que nós somos estrangeiros em um mundo hostil. Nós somos estrangeiros. Se nós somos estrangeiros, nós não deveríamos amar tanto esse mundo, porque nós somos de um outro mundo. E muitas vezes nós procuramos o quê? Criar o nosso reino aqui. E aí quando vem os problemas? Quando nós baixamos a guarda, né? Problemas como doença, perda de emprego, perda de renda, falecimento de alguém próximo, frustrações com os próprios irmãos na fé. Né? Nós vamos se frustrar entre nós. Nós vamos se decepcionar. Você lembra do Predebon que veio passar um estudo? E logo no começo o Predebon era o cara, né? Lá em Bento, nós dizíamos que ele fazia discipulado direto com Deus. E eu tinha um amor, ainda tenho, né? Mas um amor, assim, pro Predebon, que eu comecei a andar próximo dele, eu descobri que o cara pecava. Pensa a decepção, fiquei triste. Cabeça dele ser convertido, né? Eu pensei assim, que ele não pecava, que ele era... E aí eu fiquei triste. Porque muitas vezes nós criamos isso, uma expectativa alta no nosso meio, né? E a pergunta novamente, qual será a nossa reação, gente, quando nós formos frustrados? Quando algo de ruim acontecer na nossa vida, qual a nossa reação como cristãos, espiritualmente? Deus diz para a gente esperar provações. Esperar tribulações, esperar momentos difíceis.
Quando a gente lê Tiago, né, logo nos primeiros versículos aqui, nós vemos que ele não seria um pregador de sucesso hoje. Ele não seria um pregador da teologia da prosperidade. Ele não seria um pregador coach, como hoje está famoso, né? Os pregadores famosos, os coaches, né? Você pode, você vai conseguir. Eu acho que Tiago não seria um pregador de sucesso hoje. Ele não ia fazer sucesso, gente. Pelos primeiros versículos que nós lemos, né? O cristão recém-convertido que espera uma vida cristã sem desafios terá uma grande decepção. Terá uma grande decepção. A conversão, o início da caminhada, gente, cristã, ela é maravilhosa. Muitas coisas boas acontecem na nossa vida e continuam acontecendo. Quando a gente aceita Cristo, primeiro nós somos transformados. Deus, ele trabalha no nosso coração. Nós nos tornamos pessoas melhores, porque nos tornamos pessoas segundo a imagem e semelhança de Cristo, ou procuramos nos tornar essa pessoa. E aí depois o nosso relacionamento em casa, ele começa a ser mudado. O relacionamento com os filhos, o nosso relacionamento no trabalho. Nós nos tornamos pessoas até mais felizes, com uma paz que vem de Deus. É ou não é verdade? Ser cristão, né? Aceitar a Cristo é uma maravilha. Eu estava conversando esses dias com o Darcy, né? Posso falar, Darcy? E estava eu, o Dani, tinha um André aqui, e o Darcy estava chegando, né? E aí o Dani e o André estavam brincando aí com o Darcy, eu estava quieto. Nós estávamos fazendo uma brincadeira, o Darcy já entrou na brincadeira, começou a dar risada. E eu disse, Darcy, que bom, né? Que a gente brinca com o outro e dá essas risadas, essas gargalhadas. Isso quer dizer que a gente é amigo, a gente é da família, né? Sabe o que o Darcy me disse? Diogo, fazia anos, antes de conhecer a Cristo, que eu não dava uma gargalhada. Isso me marcou tão profundamente, que a conversão foi tão impactante, Darcy agora dá gargalhadas. A vida cristã, ela é uma maravilha, mas não é sempre assim, né? Logo no começo, nos primeiros meses, no primeiro ano da nossa conversão, a gente tem uma alegria tremenda, que a gente parece que supera pecados, né? Tem um fogo dentro do nosso coração, que agora é eu e Jesus, sai da frente. Nada nos abala, não é assim? Isso é conhecido como a primeira paixão. A gente tem um amor por Cristo, um amor tão forte, que a gente até acha que não vai mais pecar. De tão impactado que nós estamos. Só que vai passando um período, acaba se criando uma certa rotina espiritual. A gente começa a se acostumar com as células, começa a se acostumar com as celebrações. Muitas vezes a gente cai no engano de deixar que essas coisas tão importantes, elas se tornem uma rotina. Né? É mais um compromisso na nossa agenda. E aí nós vamos o quê? Abaixando a guarda. E o que começa? Vir provações, vir tentações, vir tribulações. E é interessante que Jesus, ele nos avisou que isso ia acontecer. Deus, ele nos avisou. Eu vou ler para vocês, porque o tempo aqui eu estou me prolongando demais, tá? João 16:33, Jesus ele diz o seguinte: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Olha só, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, lá em Atos 14:22, ele vai dizer o seguinte, ó: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Veja bem, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus.
E de tribulação, Paulo sabia bem, né? Então, é algo que vai fazer parte da nossa caminhada cristã. Nós não devemos nos surpreender ou nos decepcionar. Então, gente, nós não podemos esperar que tudo aconteça do modo que a gente deseja. Algumas tribulações, é claro, elas sobrevêm pelo fato de sermos humanos. Natureza caída, pecaminosa, enfermidades, acidentes, aparentes tragédias. Porém, dentro de todas essas coisas, e esse é o ponto, durante todos esses desafios, nós podemos passar por provações. E provações, elas vêm de Deus. Provações, ela vem de Deus. E quando isso acontecer, nós devemos considerar o quê? Verso 2. Motivo de... Devemos considerar motivo de alegria. É brincadeira, né? A gente pensa assim, Jesus, tu poderia, beleza, ter avisado que a gente ia passar por provações, avisar que a gente ia passar por momentos difíceis, mas dizer que a gente precisa considerar motivo de alegria? Deus, Ele diz que nós devemos considerar motivo de alegria nós estarmos passando por provações na nossa vida. Sim, por quê? O resultado é que importa, não é a provação. Estão comigo? A provação é o quê? A prova. Quando todos nós já fizemos alguma prova, na nossa vida, Puxa vida, a prova não é tão fácil assim, não é tão gostosa, mas depois que tu passa e que você recebe a nota, não é uma alegria, Então a provação é esse meio que nós precisamos passar para chegar num fim. Imagina uma viagem que você tenha que fazer com um avião, enfrentar fuso horário, enjoo, sono, falta de sono. A viagem, você nem pensa muito nisso, Que essa seria a aprovação. Mas quando você chega lá, cheguei no meu destino, que alegria. Essa aprovação, que nós passamos. Deus, Ele nos prova por meio das diversas situações da vida. E essas provas, gente, a prova da nossa fé. Essa é a prova. Quando elas são superadas, o que elas vão produzir? 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz... Vamos lá, todo mundo junto no perseverança. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Perseverança. Deus, Ele trabalha para a gente perseverar. Ele não quer que a gente desanime. Ele não quer que a gente desista. E infelizmente, quando nós somos provados, quando momentos difíceis vêm na nossa vida, em qualquer área, gente. Qualquer área, seja no trabalho, seja no nosso casamento, qualquer área. A gente se volta muitas vezes para Deus. A gente diz, eu vou desistir. Quando a gente se magoa com alguém aqui dentro, eu não vou mais. Não é isso que Deus quer. Deus, Ele permite que certas coisas aconteçam na nossa vida para provar a nossa fé. E essa prova vai tornar a gente mais maduro, mais firme e vai produzir perseverança. Uma coisa, minha sogra, Tem que parar de falar da minha sogra, Todas as vezes que nós normalmente nos reunimos no final de semana, E aí ela tem o bom costume de quando alguém fala alguma coisa, se exalta, faz alguma coisa de errado, ela diz, não foi aprovado. Tu não foi aprovado. E que interessante, quando eu estava preparando esse estudo, eu lembrei, Fala bastante isso, Sofia? Para mim ela nunca falou.
Meu sogro ouve bastante. Interessante que eu nunca tinha me dado conta, mas preparando esse estudo, é realmente isso. Nos pequenos detalhes nós somos provados. Se nós vamos manter a paciência, se nós vamos manter o amor. Estão entendendo que é nos pequenos detalhes? Achei um gesto muito legal da minha sogra. Em momentos de crise, quando nós estamos passando por esses períodos de turbulência, qual deve então ser a nossa reação diante desses momentos? Nos versos 5 e 8. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense, tal pessoa, que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, o contexto aqui, como nós vimos, gente, é tribulação, perseguição, provação. E são esses momentos aonde nós, cristãos, essa carta está sendo direcionada para os cristãos, lembre disso, nós mais erramos. Sabe por quê? Nos falta sabedoria. Nos falta sabedoria. São nesses momentos de tensão, onde a nossa cabeça está cheia. Pai, eu estou com um problema, briguei com a minha esposa brigou comigo, estou com um problema no trabalho, tem uma situação que eu não consigo resolver, e nós necessariamente precisamos tomar alguma decisão. E normalmente essa decisão é tomada precipitadamente, porque nos falta sabedoria. E nós devemos pedir a Deus sabedoria, pois Ele dá livremente, de boa vontade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que antes de agir, tomar uma sabedoria, você dobrou o joelho e pediu para Deus, né? Um momento difícil. Você, antes de tomar a decisão, esperou baixar a poeira, orou e pediu para Deus: Deus, me dá sabedoria. Eu não sei como agir. Me dá sabedoria. Nós deveríamos pedir mais sabedoria em nossas decisões. Principalmente em momentos de tensão, né? Onde nós estamos sendo provados ou tentados. O que é sabedoria, gente? Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecimento pode ser definido nesse contexto como conhecer bem a Bíblia. Sabedoria é usar bem a Bíblia. Saber usar a palavra de Deus. Fazer escolhas segundo as sagradas escrituras. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Lembre que no curso do batismo, eu sempre falo que todos nós devemos colocar os óculos espirituais. Olhar as situações da vida, os momentos difíceis, com os olhos espirituais, com os olhos de Deus, não meramente humano. O sábio, ele busca maturidade, não prazer. Maturidade, não prazer. Há pessoas cultas, eu tenho certeza que você talvez já ouviu falar ou conhece, pessoa extremamente culta, tem muito conhecimento, mas que são tolas nas suas decisões, na sua vida. Há pessoas que têm erudição, mas não sabem viver a vida e nem fazer escolhas coerentes. Quando estamos sendo provados, gente, precisamos de sabedoria para não desperdiçar as oportunidades que Deus dá. Quando nós estamos sendo provados, nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus está dando. Oportunidades de quê? Amadurecer espiritualmente. Amadurecer espiritualmente. Sabe aquela pessoa que está há anos na fé, está calejadinha, que ela não se abala por qualquer coisa, que ela não se assusta mais tão facilmente? Esse é o nosso alvo. Maturidade espiritual, perseverança.
Se pedimos, Deus nos dá sabedoria e nos dá livremente. Porém, existe uma condição. Pedir com fé. Precisamos crer, sem duvidar, sem vacilar. Tiago, nos próximos versículos aqui, ele faz uma comparação das pessoas instáveis espiritualmente, como a onda do mar, que são levadas de um lado e para o outro. Pessoas instáveis espiritualmente, que não tomam uma decisão, que quando precisam se portar e dizer, poxa, eu sou cristão, eu sou fiel a Deus, eu vou tomar essa decisão. No momento difícil, no momento onde que você vai ser provado. Então, tomar essa decisão, nós não podemos ser instáveis. Hora que o Grêmio está ganhando, sou gremista. Hora que o Inter está ganhando, eu torço para o Inter também. Instabilidade espiritual, né? Então, uma pessoa dividida entre duas mentes. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. É uma pessoa instável. Precisamos pedir a Deus estabilidade espiritual. Prosseguir. Veja bem, gente. Não importa como você começou a sua caminhada cristã. Veja bem. Não importa como você começou. Comparado como você vai terminar. Muitos começam bem. Muitos, infelizmente, não terminam a caminhada que nos é proposta. Não terminam. Lembra a parábola do semeador? Nós não vamos abrir agora por falta de tempo. Se vocês lembrarem, leiam em casa. A semente que ela cai no meio das pedras, que não cria raiz. Quando vem as provações, né, da vida, ela não persevera. Ela não persevera. Ela não dá frutos. Depois eu não vou me deter nos versículos 9 e 11, mas aqui é a comparação. Que as questões exteriores, elas não deveriam importar. Elas não deveriam importar para a nossa condição espiritual. A situação exterior, tudo que está acontecendo, ele está dizendo, se você é pobre e aí ficou rico, não importa, continue amando e seguindo a Deus. Se você era rico, perdeu tudo. Continue amando a Deus. A condição exterior, ela não importa, né? Os valores, eles definem as nossas avaliações. Então, quem valoriza muito o conforto, gente, mais do que o caráter, vai considerar as tribulações perturbadoras. Quem valoriza as coisas materiais e físicas mais do que as espirituais, pode não ter motivos, quando passar por provações, para se alegrar nas provações, né? Lembra de Jó? Lembra a atitude de Jó? Jó, no versículo 23:10, ele diz o seguinte, mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Jó dizendo para Deus, ele sabe o caminho que eu ando. Olha só, né? Jó diz para Deus, ele sabe o meu caminho. E que se ele me colocar à prova, no final vai sair o quê? Ouro. Para provar o ouro ou o metal, precisa passar por onde? Fogo. Jó está dizendo, se ele me provar, ele sabe o que vai sair ouro. Quando nós direcionamos, gente, a nossa visão, e aqui a questão, para a vida eterna, nós podemos dizer, verso 12, feliz é o homem que persevera na provação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz o homem que persevera nas provações. Depois dos versículos 13 e 15, vocês podem também estudar, se aprofundar em casa.
Ele vai falar das tentações. A gente nunca pode dizer que Deus tenta a gente. Deus, ele prova a nossa fé. Em muitos momentos, nós somos provados. Quais são as nossas reações diante das situações que nós devemos ser fiéis a Deus? Mas Deus, ele nunca prova. E tem uma história que eu vi do Augusto Nicodemos que ele contou. Imagina você trabalhando num escritório lá há 15 anos. Do lado da sua mesa tem o seu João, já senhorzinho de idade. E aí você chega uma segunda-feira, o seu João se aposentou. E aí o dono da repartição, ele coloca uma jovem esbelta, sensual, para trabalhar do seu lado. É fácil você ser aprovado trabalhando com o João. Difícil é com a jovem sensual. Você ser fiel a Deus, não olhar para a mulher, não desejar, não ter malícia, ser fiel a Deus é uma prova da sua fé. E ela vai produzir dentro de você perseverança, amadurecimento espiritual. Aí Tiago vai dizer, mas não pense que se o seu coração começar a desejar, e dentro do seu coração você deixar isso crescer, e virar pecado, aí é tentação. Passou de provação para tentação. Aí tu não vem dizer que é Deus. Aí é teu coração inclinado para o mal. Inclinado para o mal. Depois nos versículos 16 e 18, gente, a provação vem de Deus, mas nada que é ruim ou maldade vem de Deus. Deus, ele quer nos provar, ele quer provar a nossa fé, gente. Isso é amor de Deus derramado sobre nós. Pensem na criação de um filho. Vou fazer uma analogia para a gente tentar entender essa situação. Se você cria um filho numa bolha, você deixa ele livre de todo e qualquer mal possível. Mas vai chegar um momento, na idade adulta, que ele vai ter que sair para fora de casa. O que vai acontecer? Ele não foi provado. A gente sabe o que vai acontecer. Vai ser enganado, vai quebrar a cara, vai se frustrar, vai acontecer um monte de coisa ruim. Então essa prova que Deus faz dentro de nós, para nós amadurecermos, e nós devemos olhar para elas com felicidade. Com felicidade. Em 1 Pedro 4, 12 e 13, diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria. Exultem com alegria. E sabe o que Tiago ele está querendo dizer para nós? Que quando a vida dá um limão, a gente faz uma limonada. E o que Tiago está falando, que esse ditado popular, ele é bíblico. Que quando a vida dá para nós um limão, a gente pode fazer uma limonada. Porque as Sagradas Escrituras, nós encontramos pessoas que transformaram derrota em vitória, tribulação em triunfo. Em vez de vítimas, tornaram-se vitoriosos. Tiago, ele afirma que nós podemos ter essa mesma experiência. Sabe quando? Hoje. Quaisquer que sejam as tribulações ou tentações, por meio da fé em Cristo Jesus, nós podemos ter vitória. Precisamos perseverar e ter fé. Amém? Vamos orar? Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos trouxe aqui, Pai amado. Senhor, ao longo da nossa caminhada, essa caminhada, Pai, maravilhosa, essa nova vida,
Senhor, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por provações, Senhor Deus, e que nós, Pai amado, possamos ser aprovados, Senhor Jesus. E como o Tiago bem disse, Pai, nós podemos encontrar, Senhor Jesus, em Ti, Pai, a esperança, Pai, e a vitória, Senhor Jesus. Pois nós cremos em Ti, Senhor Deus, e que o Senhor pode realizar muito mais do que nós esperamos, Pai. Nos dá um coração resistente, um coração forte, Pai amado, que possa superar, Senhor, qualquer tribulação, Senhor Deus. Pai, que nós possamos ser moldados à Tua imagem e semelhança. Amado Deus, enquanto, Pai, aqui nós estivermos, nós sabemos que vamos passar por momentos difíceis, Pai, mas logo, logo estaremos na Tua presença, Pai, festejando a vida eterna, aonde todo mal, toda corrupção, toda tristeza será, Pai, extirpada de uma vez por todas. E nós Te agradecemos, Pai, por nós, por essa família maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo maravilhoso. Uma boa semana, que Deus nos abençoe aí com perseverança.